Eles não liam o Antigo Testamento e você não vai ver Jesus dizendo: vocês têm que ser como Davi e receber a unção de Davi. Jesus nunca disse isso. Nenhum dos apóstolos, em nenhum dos 4 evangelhos, nem no livro de Atos, em nenhuma epístola de Paulo, nem de Tiago, nem de João, nem no Apocalipse, nem no livro de Hebreus, nem na epístola de Judas, nenhum lugar do Novo Testamento, qualquer um dos apóstolos ou autores diria: nós temos que buscar o poder de Salomão. Isso não cabia na mente deles. Quando eles liam a Escritura, eles só conseguiam ver Cristo. Hoje nós estamos lendo o Evangelho de João e pregando sobre Jesus. Mas nos dias de João ele lia as Escrituras e lia Isaías. Ele lia Jeremias. Porque o Evangelho de João ainda não era Evangelho, João estava escrevendo. Esse Novo Testamento foi sendo escrito pelos apóstolos, que nunca pensaram assim: vamos escrever a Bíblia? Quando alguém te perguntar, quem escreveu a Bíblia? Irmãos, ao longo de 1.600 anos, cerca de 40 autores escreveram sem pensar que estavam escrevendo a Bíblia. Estavam escrevendo as histórias, estavam escrevendo as experiências que tiveram com Deus. Foi o Esdras e os escribas que olharam para trás e disseram: tudo isso que já escreveram parece que tem um único sentido, da nossa relação com Deus. E isso virou a Escritura. Aconteceu a mesma coisa no Novo Testamento. João, Pedro, Paulo, Tiago, Mateus, Lucas, Marcos, ninguém disse: o que você vai fazer hoje? Eu vou sentar para escrever a Bíblia. Ninguém escreveu a Bíblia. Eles sentaram para escrever a biografia de Jesus, mandavam cartas para as igrejas. Lucas escreveu a história para o seu amigo Teófilo, fizemos aqui, o meu caro amigo, para explicar para ele o que era o reino de Deus e a igreja. No final do 1º século é que nós temos as primeiras notícias dos famosos ditos pais da igreja. Quando a gente fala sobre Papias, Orígenes, esses nomes que você ouve, são irmãos nossos que no 1º século começaram a perceber. As igrejas começavam a ter cópias das cartas. Na epístola de Colossenses, por exemplo, eu não vou ler, o tempo corre, Paulo diz para pegar a carta de Colossenses e mandá-la para outra cidade. Leiam essa carta aqui, lá em Laodiceia. E peçam para os irmãos de Laodiceia mandarem uma cópia da carta que eu mandei para eles aqui para vocês. Se você já leu Colossenses, já passou por esse texto. E aí então a gente começa a perceber que isso, Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, fala dos escritos de Paulo. Como é que Pedro conhecia as cartas de Paulo se ele não estava naquelas cidades? É porque essas cartas foram sendo copiadas. E as igrejas aprendiam com o que Tiago tinha escrito, com o que João tinha escrito, com o que Paulo tinha escrito. No final do 1º século, a gente já tem notícia de que o Novo Testamento, mais ou menos do jeito que nós temos hoje, já estava compilado, da mesma forma que aconteceu no Antigo Testamento. Os pastores, bispos da igreja, no início, bem no início do 1º século, começaram a perceber que essas cartas e esses textos tinham um teor autoritativo. E que quando eles olhavam para esse texto, tudo aquilo falava sobre as verdades de Cristo. E é só no concílio de Cartago, estou falando de 419 depois de Cristo, num dos concílios da igreja, é que o cânon do Novo Testamento é fechado. E eles dizem: olha, isso aqui para nós é o ensino de Jesus Cristo, como os livros que são inspirados para nos revelar quem é Jesus. E é só em Florença, 1442 depois de Cristo, onde definitivamente se bate o martelo para dizer: quer saber? Essa escritura hebraica é Antigo Testamento e essa escritura dos apóstolos é Novo Testamento. E ao longo da Idade Média, a igreja vai percebendo como os apóstolos e com os apóstolos,
que toda a escritura do Antigo Testamento, que era a escritura hebraica, na verdade, não falava dos judeus simplesmente. Não era sobre Davi, não era sobre Salomão, não era sobre um novo reino, não era um novo reino de Israel, era um novo reino de Deus. Não era um novo rei judeu, era o rei dos reis. As promessas dos profetas e as palavras apontavam para algo muito maior do que simplesmente um reino nacionalista. E assim, nós vamos percebendo que a maneira como nós encaramos a Escritura precisa, eu estou dizendo isso para nós hoje, precisa ser um pouco mais consciente. Muita gente pega isso aqui como se fosse um livro de receitas espirituais e de mandinga. Que pega um texto para dizer assim, é só você fazer igual isso aqui que dá certo. Tipo Harry Potter. Eu não sei, até quando pega a varinha. Alguém fala, me ajuda aí com o nome. Spectro Patronum. Outro, quem sabe outro? Fala, mas você assiste? Como é que é? Esse é Arte la Diosa. Tem esse negócio assim. O pessoal acha que a Bíblia é um livro de abracadabra, de simsalabim. Isso é Spectro Patronum. Vê aí, vê na sua Bíblia, está aí. Aí. Porque ele pega e falou, o coisa estendeu a espada, o Josué compra uma espada na Ponte de Sarzedas, põe na mão do povo, todo mundo levanta a espada, Spectrum Patrono, você está louco? Não, porque o Josué deu 7 voltas na muralha, essa aqui é a casa do gerente do banco, esse cara vai ser mandado embora, em nome de Jesus, vai passar fome. Como se fosse um livro de mandingas. Mas nem Jesus, nem os apóstolos, nem os escritores do Antigo Testamento, nem Josué, nem Samuel, nem os profetas, ninguém nunca disse isso. Da onde é que nós tiramos isso e o que a gente está fazendo com a fé em Jesus Cristo?